Fala galera, beleza? Começando mais um podcast Trajetória. Eu sou Alisson Luna, empresário, gestor de tráfego, estrategista digital. Eu tô aqui hoje com um convidado muito especial, mas antes de eu apresentar ele para vocês, já vou pedir para se inscrever, compartilhar, comentar aqui a próxima pessoa que você quer ver aqui no Trajetória, beleza? E hoje é com grande prazer e honra que eu tô aqui com um cara que ele é o pai. Tá? Para quem não conhece, vai conhecer hoje. O cara é o pai do Drop, ele é empresário, mentor, irmão. Prazer demais estar aqui com você. Prazer é meu, irmão. Prazer é meu. Obrigado por ter aceito o convite aí de participar da nossa trajetória. Que o intuito aqui é contar, de fato, a trajetória da nossa vida, né? Porque antes de ser quem você é hoje, né? Você foi uma pessoa antes e a gente vai lá, beleza? Show. Mas fica à vontade aí, se apresenta, quiser falar alguma coisa pro pessoal, fica à vontade mesmo. A casa é sua aqui também, beleza? Show demais. Então, meu nome é Renato Gonçalves, né? A galera me chama de pai do Drop por conta dos filhos, né? Quando eu iniciei, a gente, lá em novembro do ano passado, em 2022, foi quando a gente começou a ensinar, né? E aí, quando eu comecei a ensinar, os meus filhos apareciam no meio das lives e tal. E aí a galera começou a me chamar de paizão, 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 pela forma com que a gente lida, né? Com os alunos, com as pessoas e tal. E aí a gente começou a criar esse contexto familiar mesmo. E aí acabou ficando pai do Drop, e o nome pegou, né? Mais do que Renato Gonçalves, então a galera chama de pai. Acabou ficando aí. Top. E é muito top, né, velho? Quando a gente tem essa... A gente pega o feeling, a gente vê que as pessoas... Cara, é um senso de comunidade, assim, né? De essa transformação, ela une as pessoas, né? E isso é muito massa, cara. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Mas como eu disse, né, desde aqui do início, na trajetória é pra gente descobrir quem era você antes um pouco. Certo, né? Então a gente vai fazer umas perguntas tipo Enem. Essa história é longa. E aí a gente vai conversar um pouquinho, mas antes de ser quem você é hoje, existiu um profissional, uma vida. Exato. E eu gostaria que você compartilhasse, se você sentir à vontade, claro, né? Para falar quem que era você antes de ser o empresário e mentor de hoje. Certo. Cara, a minha história, ela é uma história, assim, de muitas pedras no meio do caminho, né? Foram muitos buracos até chegar onde a gente está hoje, né? Hoje eu não me considero um cara grande, não me considero um cara que estou num nível alto. Às vezes as pessoas falam assim, pô, Renato, você tá a nível de Brasil e tal. Eu não vejo as coisas dessa forma. Eu vejo como o pai, o marido, o Renato, aquele cara da mesma forma que eu via antes. Só que com uma caminhada de maior experiência. Eu iniciei, cara, o meu primeiro trabalho foi no CLT, né? Eu iniciei como ajudante de padeiro, isso foi no ano de, 2007, eu acho. Vai fazer 17 anos agora, desde que eu assinei minha primeira vez a carteira de trabalho. E sempre fui esse cara que queria construir uma família, queria ter filhos, queria chegar no que a gente tem hoje, né? Só que não fazia ideia do que ia fazer da vida. Eu não fui aquele cara que, por exemplo, tive uma instrução familiar de falar assim, pô, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai fazer isso. O pai quer que você faça isso, a mãe quer que você faça aquilo. Eu nunca tive isso, essa direção. Então, sempre foi coisa da minha cabeça. E quando a gente não tem uma direção, a gente precisa ir descobrindo aquilo que nós amamos, aquilo que nós gostamos e produzindo isso durante a nossa vida. Para quem é pai, para quem é mãe, para quem está assistindo o podcast, instrua seus filhos no caminho. Você vai encurtar e tirar várias pedras do caminho dele, com certeza, durante essa trajetória, né? Porque eu sinto isso em mim, assim, que foi uma coisa que dificultou muito eu não ter essa direção, sabe? Meu pai sempre foi um cara muito trabalhador. Antigamente os trabalhos eram muito pesados e meu pai não era diferente. Então meu pai era um cara que ele não tinha essa convivência que hoje eu vejo que as famílias têm. Ele era um cara que ele trabalhava, chegava em casa, alimentava, ia dormir para trabalhar no outro dia de novo. Então não tinha esse contexto familiar, essa história de pensar no mindset, de mudar essa mentalidade. O nível de consciência era muito baixo, né? Dos nossos pais. Eram pessoas extraordinárias, pessoas que trabalhavam por nós, mas não tinham um nível de consciência de pensar, pô, eu preciso mudar a minha forma de pensar para o meu resultado ser diferente.
Então eles não pensavam assim. E a gente veio disso. Eu trabalhei por 2 anos de ajudante de padeiro. E aí o meu pai, na época, vendeu a caminhonete que ele tinha e investiu em um negócio da família. Que aí foi a primeira padaria que a gente teve. Então eu comecei trabalhando de ajudante. E aí fomos para o negócio da família. Nesse período, quando eu trabalhava de ajudante, eu levantava às 3 da manhã. Então eu larguei a escola, na época, para mim poder levantar às 3 da manhã para trabalhar. Para mim sempre foi mais importante o trabalho do que a escola. Sempre. Eu sempre priorizei mais o trabalho. E se foi bom ou não, a gente tira a conclusão hoje, que tudo que aconteceu nos trouxe até aqui, né? Mas um conselho que eu dou para quem está assistindo podcast, para quem é jovem, estude, cara. Estude. Mesmo que você queira entrar para o marketing digital, você queira crescer nesse mercado, estude, cara. Faça esse caminho, faça essa trajetória para você adquirir mais conhecimento, mais sabedoria nas decisões que você vai tomar, aumentar a sua consciência nisso. E aí, cara, a gente trabalhou durante 2 anos no negócio da família e meu pai e minha mãe se separaram na época, né? Houve esse rompimento familiar ali, eu era o filho mais velho, então eu tive que intervir ali entre eles e tal. Nessa época a gente trabalhava muito, cara. A gente trabalhava muito, assim. A gente chegava a entrar na padaria às 3 ou 4 horas da manhã e sair 5, 6 horas da tarde, assim. Aí eu tive meu primeiro filho nessa fase e tal. Só que eu sempre fui o cara que não gosta de aparecer. Gostava de aparecer. Meu pai era o cara que ficava à frente, meu pai e minha mãe. Eu e minha esposa ficávamos no fundo, né? A gente sempre fazia o off, né? Sempre foi o offline. E aí a gente sempre do lado da família ali, meu pai e minha mãe se separaram. E eu já tinha construído a minha casa nessa época. Eu já estava com 18, 19 anos. E eu já tinha construído minha casa, comprado meu primeiro carro. Vendi tudo para comprar o negócio do meu pai, na época. Peguei o negócio do meu pai, comecei a trabalhar e senti que eu podia ser maior. Que, tá, beleza, tá bom, mas eu acho que pode ser melhor. Pode ser muito melhor. Aí eu carreguei tudo numa carreta e fui embora para Mato Grosso do Sul. Fui embora, simplesmente abandonei. Na época eu tinha uma caminhada na igreja, estudava para ser ministro da palavra, tocava em retiros, toquei várias vezes em Santa Rita, no Paraguai, na cidade de Foz mesmo, Santa Terezinha, em todo lugar a gente estava sempre em retiro, sempre fazendo nossa caminhada, né? E aí eu fui muito criticado na época por conta da galera que andava junto comigo na igreja e tal, falava, pô, você está abandonando a caminhada com Deus e tal para empreender, isso não tá certo, você fazer as duas coisas. E eu sempre, pô, não, vou chegar no Mato Grosso e vou fazer minha caminhada lá. E nada, cara, nunca mais fui pro Mato Grosso, não pisava dentro da igreja, porque os problemas tomavam conta eu sempre pensei o seguinte, eu prefiro agradecer do que pedir. Então, sempre que eu voltei a Deus, sempre foi nos momentos bons. Por mais que no momento ruim você se voltasse a Deus, mas a gente questiona muito quando a gente tá passando dificuldade, né? Verdade. A gente não costuma agradecer, mas eu sou um cara que eu sei ter essa gratidão quando as coisas estão indo bem. Mais, né? Na verdade. E aí lá no Mato Grosso a gente quebrou, cara. A gente chegou... Quando eu abri a padaria lá no Mato Grosso, no primeiro dia eu sabia que eu tava quebrado. No primeiro dia eu já tinha o feeling, o cara, ele é vendedor, já tem o feeling da parada, né? No primeiro dia que eu abri a minha padaria lá no Mato Grosso, eu já sabia que eu tava quebrado. Já sabia que tinha tomado a decisão errada. E aí foi 1 ano assim lá, sofrendo. Assim, comendo o pão que o diabo amassou, assim. Aluguel atrasava, os caras ameaçavam a gente de morte, levantava cedo, não dormia à noite. Cara, era horrível, assim, horrível. Então, eu sempre falo, a questão de você ter a instrução. Na época eu tinha 20 anos de idade, né? Então, era aquele cara inconsequente. Não adianta você querer me dar um conselho para um jovem de 20 anos, ele não vai te escutar. Esquece. Não adianta tentar convencer o jovem. Você educa pelo exemplo, mas pela boca você não consegue transformar a cabeça do jovem, né? Exatamente. E nessa época aí, cara, foi uma época que a gente se uniu muito, eu e minha esposa, né? Tinha um filho, passava dificuldade, tinha domingo que a gente, às vezes, por mais que tinha uma estrutura, não quer dizer que eu tenha dinheiro. Então, não tinha condição de comer bem, não tinha condição de fazer nada. E aí foi, até que eu fui vendendo as coisas devagar. E aí, um dia, cara, eu tava voltando, eu fui fazer uma entrega de pães.
Eu entrava às 3 da manhã, embalava tudo, os pães que eu tinha, saía vender às 7 da manhã. Vendia até 5 da tarde, chegava na padaria, na indústria, e produzia para sair e vender de novo. E aí eu tinha só uma Kombi, e essa Kombi ela pegou fogo no motor. Quando eu tava voltando das vendas, isso era umas 9 horas, 10 da noite, em uma... Eu não sei se fala PR no Mato Grosso, na MS, eu acho que é. E é bem perigosa essa via lá e ela Kombi simplesmente pegou fogo lá no meio da via lá. E aí, cara, o que tu faz, né? Tu não tem grana pra arrumar, tu já... Quando pegou fogo, eu já tinha consciência que não ia dar pra arrumar, entendeu? Não tinha conhecido, não tinha consciência de nada, o lugar era frio pra mim. E aí eu sabia que não ia dar pra arrumar esse motor. Então eu sentei na beira da estrada chorando assim, falei, cara, tomara que passe alguém aqui e me dê um tiro na cabeça. Eu pensava, tomara que alguém passe aqui e me dê um tiro na cabeça. Porque, de verdade, assim, é aquela hora que tu pensa assim, cara, acabou, não tem opção. Não tem pra onde correr. E o homem, né, cara, o homem tem esse ego de pô, você precisa ser um bom pai, você precisa ser um bom marido, você precisa ser o provedor, né? Pelo menos a maior parte dos homens pensam assim, alguns não, mas a maior parte, né? Então a gente tem esse espírito de, pô, eu preciso ser o provedor na minha casa, preciso ser o cara que coloca as paradas dentro de casa, preciso que a minha esposa tenha orgulho de mim, meu filho tenha orgulho de mim. Tudo isso passa no filme, na cabeça, né? Quando a gente tá em dificuldade. E aí, nesse dia, cara, eu consegui apagar o fogo lá, chegou uma galera lá, me ajudou com o extintor e tal. Botei a Kombi em cima de um guincho e fui pra cidade lá. Nesse dia eu decidi vir embora, novamente, né? Aí, meu sogro me emprestou um carro, na época eu não tinha carro mais. Fui pra lá com 2 carros. Os 2 carros valiam 100 mil reais na época. Tive que vender os 2 para manter o negócio. Vendi o negócio e acumulei dívidas. Então, a gente saiu de lá assim, lacrou, né? O negativo, a gente saiu 100%. Eu voltei pra casa do meu sogro, com o carro emprestado e as roupas que a gente tinha. Com menos roupa do que quando a gente foi, né? Voltei pra casa do meu sogro, na cidade medianeira. E aí fui morar num quarto, na casa dele. E o olhar dele eu lembro até hoje, assim, quando eu cheguei, assim. Ele me impacta, assim, até hoje. O olhar dele, assim, fixo, assim, de tristeza, né? De ver tudo aquilo que a gente tava passando. Depois disso, cara, entrei em empresa... Fui demitido a primeira vez, nunca tinha sido demitido. Até porque 98% das coisas que eu fiz até hoje foram meus negócios, né? Nunca fui, assim, de querer trabalhar pros outros. Se fosse fazer, era sempre muito rápido. Eu já não... Não dá. Eu gosto dessa liberdade de poder fazer aquilo que eu quero, né? Não que eu seja rebelde, mas eu acho que a pessoa só consegue ser grande fazendo as coisas pra ela mesma, cara. Eu tava falando isso ontem com um rapaz, falei, cara, sabe quando você pega um leão e coloca ele na jaula? Uhum. Tipo, imagina você ter uma equipe, ou então, no caso, o seu caso mesmo, você tá falando aí, era você, cara. Você era o leão que não tinha como colocar enjaulado dentro de uma empresa que não era a sua. Você é a pessoa que você vai dominar, você vai governar, você vai fazer... Então, a gente não consegue ficar por muito tempo, né? Quando muda, né, a mentalidade, a gente entende, fala, mano, não dá. E uma parada que eu levo muito em consideração isso é o seguinte: você pode até ser um leão, cara, mas se você é um leão com medo, você vive enjaulado a vida toda. Porque o que define... Tem muita gente boa, tem muita gente muito boa, mas o que define o sucesso nessa trajetória é o quanto você está disposto a vencer esse teu medo para você alcançar aquilo que você quer, né? Cara, eu conheço centenas de pessoas melhores do que eu. Eu considero pessoas melhores do que eu no que fazem. Mas não tem a sede de vencer, é aquele medo, aquilo que retém a pessoa enjaulada, que nem você falou, Sim. né? Cara, isso é extremamente importante, né? Pra quem tá assistindo o podcast, né? Trabalha esse medo, cara. Esse medo, que a única coisa que te impede de sair de onde você tá e criar grandes negócios é o medo, cara. E um negócio louco, velho, aí vai... Sempre tomo cuidado nisso, mas tem que falar, não tem como. Para quem não sabe, né, eu sou cristão, então na Bíblia, lá em Timóteo, não lembro exatamente, eu sei que é em 2 Timóteo alguma coisa, diz assim que
Deus ele não nos deu um espírito de medo. Então Deus não deu, velho. Daí a continuação do texto é que ele deu um espírito de amor. De amor. Só que ele não deu de medo, velho. E a gente fica, né? As pessoas ficam com medo. Eu tive medo, Elas cara, criam disso aí. medos próprios individuais na cabeça, né? E é louco isso, porque o apóstolo Paulo fala também, nosso maior inimigo tá aqui, ó, na mente. Na mente, claro. E o cara, você quer identificar se você é uma pessoa medrosa, é o seguinte: se você é a pessoa que justifica sempre algo, qualquer coisa, você é o cara realista. O realista é o justificativo, né? Aquele que justifica tudo. Ele é o realista. Ele é a pessoa que... Tem muita gente em casa que não sabe que é assim. Por exemplo, assim, eu sou pé no chão. O cara pé no chão é o cara que vai ser peão a vida toda. É o cara que não avança pra lado nenhum. Ah, porque eu sou um cara pé no chão, eu só tomo as decisões quando eu tenho certeza. E ele acha que é uma glória ser assim. Ele acha que é bonito ser assim. Você tá se fudendo a vida toda e tu não sabe que isso é um defeito e não uma qualidade. A pessoa acha que é uma qualidade. Ah, só avanço quando tiver certeza, porque eu sou analítico. Você vai se ferrar a vida toda por ser analítico, cara. As grandes pessoas que avançam, tu acha que, por exemplo, Elon Musk, ele desenhou o foguete, ele escreveu tudo que ele ia fazer exatamente no papel para ele chegar a executar um foguete? Porra nenhuma. Ele falou, vou fazer a porra de um foguete e vou fazer... Tu acha que o Elon Musk sabe projetar um foguete? Não sabe, velho. Ele não sabe, ele simplesmente falou, vou fazer essa porra acontecer. Se ele fosse um cara analítico, pô, não, porque aqui tem que ser aqui. Tomar a decisão toda antes de partir para produzir aquilo que ele queria. Eu sempre falo, e isso cara, isso é tão certo quanto a luz do sol, cara. A pessoa que quer resolver todos os problemas antes deles chegarem, ela não avança, cara. Ela não avança. Você precisa resolver os seus problemas de acordo com o que eles vêm, de acordo com o que o seu problema chega. Quando você começou a rodar tráfego, você não estudou contingência antes de tomar um bloqueio. Dificilmente isso aconteceu. Você começou a rodar, você aprendeu a ser bom rodando, e aí depois você tomou um bloco e você falou, putz, e agora? Preciso resolver isso aqui. Você busca conhecimento e resolve. Exato. E assim você vai avançando. Aconteceu um problema, você busca o conhecimento, você fica bom em resolver aquele problema e você não vai ter que passar por esse problema novamente. Mas não que você tenha estudado tudo antes. Tudo antes para daí você rodar tráfego. Não funciona assim. Pelo menos para a maior parte das pessoas que avançam rapidamente, não funciona, né, cara? Não é assim que acontece. Eu escutei uma frase quando eu era criança, assim. Falei, cara, sabe por que os japoneses, os chineses são mais inteligentes que os brasileiros? Aí eu falei bem assim, não sei, né? Então o cara falou bem assim, ó. O brasileiro acontece o seguinte, ele compra esse ventilador, né? Vamos falar desse telefone. Ele compra esse telefone, aí o que acontece? Dá um problema no telefone, é isso que você falou agora. Aí ela vai fazer o quê? Vou pesquisar esse problema para resolver o problema. O japonês, o chinês, ele lê o manual do produto antes. Ele pega o manual, lê. Para saber. Porque se der o problema, ele está preparado já. Ele já sabe o que faz. Exato. Então, a maioria não faz. Isso aí é de fato. Não faz. Isso aí é de fato. Outra coisa, olha só, você trabalha com tráfego. Eu sempre falo isso para todo mundo que é meu mentorado, que é conhecido meu. Eu faço o seguinte: como que você vai botar dinheiro em uma plataforma se você não conhece as políticas dessa plataforma? Você roda tráfego pago e você nunca leu as políticas de anúncio do Facebook, e aí você toma bloqueio ou você sofre por alguma coisa por conta de algo que está escrito. Está escrito. E qual que é a melhor forma de você aprender a rodar tráfego? Ler a política dos caras. Aí você vai saber. Eu vejo gente com estrutura white, rodando produtos white, coisas... Cara, lindo assim. Só que toma bloqueio por conta de coisas banais, assim. Simples, só porque não leu as políticas. Entendeu? Isso aí é muito fato. Eu falo sempre para as pessoas isso aí. Desde quando eu comecei, eu recebo muita... A gente vai pegar conta de cliente, a gente tem pessoas que procuram para fazer mentoria, e a gente vai conversando com as pessoas e vai vendo, tipo, isso que você falou. Cara, política de privacidade tá lá no Facebook.
Tem até curso hoje. O próprio Facebook libera. Tem até curso. Blueprint lá, ensina. De graça. Cara, tem muito conteúdo. Nós, por exemplo, esse ano a gente tava pra ir, a gente acabou não indo lá no Google mesmo, né? Na Califórnia, acho que é, né? Sim. Na Califórnia lá, a gente tá indo com a galera de Santa Catarina lá. Ficou pro ano que vem pra gente aprender sobre Google Ads dentro do próprio Google. Não há ninguém que possa ensinar melhor do que os próprios caras que são criou, a fonte, né? Então você tem que estar sempre buscando esse conhecimento, né? Mas as pessoas não buscam, elas pegam lá um vídeo no YouTube só, alguma coisa que pode ajudar, mas é raso, o mais correto está na essência. E é raso. Os vídeos do YouTube são bons, né? Só que normalmente a pessoa não entrega tudo ali. Não entrega. Então, raramente. É bem raro mesmo. É que é um nível de transbordo, né, cara? Eu entrego muita coisa, cara. Eu entrego muita coisa de graça, assim. Tanto que tem pessoas, assim, que me acompanham no Instagram e já tem resultados, assim. Porque a gente entrega muita coisa, cara, gratuitamente, assim, que a galera não entrega em curso, cara. Não cara. Porque eu uso a seguinte premissa. Existe a cópia de produto, de estrutura, mas não existe a cópia de resultados, cara. Não, o 880 não é o que tu vai copiar de mim, é as ações que tu vai tomar em cima daquilo que tu copia de mim, cara. Então você pode copiar a minha estrutura, você não vai fazer igual. Sim. Eu entrei no mercado como mentor, vai fazer 1 ano agora. E eu ultrapassei, cara. Eu não sou melhor que ninguém, tá? Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou melhor do que eu mesmo todos os dias. Mas eu ultrapassei muita gente que tá há muito tempo no mercado. Em conhecimento, nos conteúdos que eu levo, a forma com que eu levo e tudo mais, cara. Porque a gente transborda muito, cara. A gente entrega muito. E isso é um reflexo, cara. Tudo aquilo que eu entrego eu recebo de volta. E aí a gente cresce. Entendeu? Existe uma lei que se chama a lei da semeadura, que é aquilo que tu planta, tu colhe. Exato. Então tem pessoas que estão plantando algo raso e vai colher algo raso. Algo raso. É intensidade, né? Exatamente. E é muito louco isso, porque quando se trata de... É igual... Cara, tem pessoas que entram na mentoria comigo e falam bem assim, Alisson, cara, eu não sei, eu não consigo escalar, não consigo aumentar a minha agência, tô sem processo, tô sem isso, tô sem aquilo. Aí eu falo, beleza, então você é a pessoa ideal para entrar, porque isso faz sentido, eu vou conseguir te ajudar, né? E aí, cara, já na primeira aula, a pessoa fala assim, meu Deus, cara, não é possível, que é tudo isso aí. Na primeira, já valeu a pena. E é gratificante quando a gente recebe isso, né? Eu recebo, às vezes, alguns... eu tenho a mentalidade e o pensamento igual a você. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sempre falo essa frase que você falou, eu sou melhor que eu todos os dias. Eu procuro isso. O que eu fiz hoje que eu posso melhorar amanhã? Então, olha assim, cara, no dia anterior, olho pro que eu fiz no passado. Eu falo bem assim, cara, ali eu errei nisso. Beleza, a gente erra, não tem como. A gente sempre erra. Né? A gente tá sucinto a isso, acontecer isso aí na nossa vida. Então, eu sempre tenho essa mentalidade também. Eu tenho até um erro, que depois eu vou perguntar para você sobre isso, mas tenho certeza que eu poderia estar contribuindo muito mais. Eu sempre escuto isso aí, me pega, daí só que eu deixo pegar e deixo quieto, porque fala bem assim, tem muita pessoa boa que só não mostra que é boa. Exato. Então, tipo assim, é igual você faz. Eu te acompanho lá, né, no Instagram, eu vejo lá os conteúdos, sempre posta conteúdo, sempre tá ativo na rede social. Saí de uma reunião agora com um rapaz que eu falei, cara, parabéns, você posta todo dia. É brabo. Eu não posto, não. Eu sei o que tem que fazer. Eu mostro pra você e tal, mas eu não faço isso. É uma falha minha. Inclusive, agora já tá planejado aí. Ano que vem tem algumas coisas que vão acontecer. Mas existe algumas coisas na nossa vida que a gente precisa mudar a mentalidade. Né? Existe, cara. O teu sucesso, ele é como se fosse uma chave. De 0 a 10. 0 é 0 intensidade e 10 é o máximo. O teu sucesso está de acordo com o que você gira a chave. Quando eu fui padeiro, eu não fui um padeiro. Eu fui o melhor padeiro. Na minha região não tem cara bom como eu era bom. Não tem.
Quando eu fui confeiteiro, eu era um confeiteiro foda. Decorava bolo ao vivo, chegava a fazer 330 tortas ao vivo, decorado no meio do mercado. Galera pedindo, pô, faz uma vaquinha. Desenhava uma vaquinha em cima do bolo. Era foda. Quando fui vendedor, em poucos meses, o cara queria me colocar na supervisão de vendas. Quando eu fui trabalhar na empresa de congelado, representar uma empresa grande no mercado, eu reformulei todos os produtos dessa empresa. Então, o sucesso, ele tá nessa chave. Quando eu entrei pro Drop, eu não entrei para ser mais ou menos. Eu entrei para ser foda. Tanto que os primeiros produtos no top ranking do Adminer, nos primeiros 3 ou 4, eram meus. Quando eu tava começando já. 60 dias depois ali. Então, só começando eu já tava lá. Hoje eu não busco isso. Aquela vez eu buscava. Falei, não, quero representar mesmo, quero ser foda. Hoje eu já não penso assim, já penso de outra forma. Eu nem quero que os meus produtos estejam lá. Não faço questão disso, mas na época era objetivo. E depois, quando eu virei mentor, cara, eu girei a chave também. Então, eu assumi esse caminho de ser mentor, de transformar as pessoas, dia 11 de dezembro do ano passado. Foi que eu fiz o primeiro lançamento, que a gente começou e depois eu não lancei mais. Foi só aquela vez. E daquele dia até hoje, não existe nenhum dia que eu não tenha postado pelo menos 5 stories. Que eu não tenha postado 3 conteúdos no meu feed. Todos os dias. Todos. Domingo, feriado, indiferente. Todos os dias. Estou de férias, indiferente. Eu posto todos os dias meus stories e todos os dias, no mínimo, 2 postagens no meu feed você vai ter. Todo dia, cara. Então, assim, é a intensidade que você faz que vai trazer o resultado para você. Se você fizer na intensidade, por exemplo, você vai alcançar aquilo que você quer. Mas é a intensidade e a constância. Você tem que ser intenso e constante, Constante, cara. Exatamente. Todos os dias. Cara. E é louco isso aí que você falou, porque isso serve para todo mundo, né? Se você tá nos assistindo aqui, não é só para quem faz drop, é qualquer área da vida. Exato. Né? Se você é nutricionista, se você é educador físico, advogado, enfim, qualquer profissão, né? Quer ter sucesso, tem que ter constância. Tem que ter constância. E tem que ter a intensidade. Mas até dentro da tua família. E tudo, né, cara? Se tu for um pai que tu não é intenso e constante, você vai ser um pai sem graça. Você vai ser um frouxo dentro de casa. Se com a tua esposa tu não for intenso e constante, você vai ser frouxo. Mulher nenhuma gosta de homem frouxo. Exato. Então, tudo que você vai fazer, você precisa ser intenso e constante, cara. Por exemplo, quando eu gravei meu primeiro podcast, foi com o Mike Santos, né? Meu primeiro podcast que eu gravei. E aí, ele ia vir a Foz pra gravar e não deu certo na época e tal. A namorada dele tinha uma moça que ele tava saindo e tal, passou mal. E ele acabou ficando em São Paulo. Ele me ligou 10 horas da noite. Falou, mano, perdi o voo pra ir, vem pra cá. Se a gente não grava aí, grava aqui. Eu falei, fechou. 10 horas da noite, 3 e pouco da manhã, eu tava pegando o avião, indo pra lá. E, cara, eu voltei pra casa. No outro dia, cheguei 3 horas da manhã na minha casa. Então, intensidade. Eu passei mais de 24 horas acordado pra gente gravar, trocar ideia, fazer esse network. E fiz, cara. Não é aquela parada de, não deu certo, ai, não sei o quê. Aquela justificativa. Não tem, mano. É 880, entendeu? Exatamente. A parada. E esse negócio é muito louco, mano. Isso é muito importante. As pessoas hoje... Eu falo por mim, né? Eu não posto muito hoje recentemente porque eu utilizo muito tráfego pago. Então, a minha estratégia tem um pouco também, tem um pouco de falta de eu querer fazer mesmo. Eu sei que tem que fazer, mas tem um pouco de querer fazer mais. E também tem um pouco da minha estratégia também. E o mais importante disso tudo, né? Que é daí, o cara tá metendo a desculpa. Não é, mano. Eu coloquei como prioridade outras coisas. Exato. Então, eu tenho algumas prioridades. A minha prioridade não é ficar postando hoje no Instagram. Eu tô montando isso para a partir do ano que vem. Vai ficar bem constante, vai ficar bem diferenciado aí, porque eu tô com outros planos. Mas, como eu atendo vários clientes, eu atendo... clientes de lançamento, de infoproduto, né? Clientes de perpétuo, aí tem e-commerce, aí tem os clientes de negócios locais, né? Claro, não estou sozinho, né? Senão não dá conta, a gente precisa de pessoas, né? Sempre precisa de pessoas. Mas, além disso, tem a minha empresa, eu tenho que cuidar da minha empresa, eu sou o cabeça, velho. Você é o cabeça. Então, tipo, eu tô focado nisso. Tá rodando bonitinho agora, eu vou focar em outro ponto, que daí é ano que vem, que é o que eu quero fazer. Mas essa decisão, ela
tudo que você vai fazer, você precisa ter clareza, né? Exato. Você precisa saber o caminho, o mapa certinho. É só você ter clareza, né? Que nem você falou, você tomou a decisão e, tipo, a partir do ano que vem você vai fazer. É a mesma coisa a gente, cara. A minha decisão é o quê? Pô, eu vou fazer a minha empresa de dropshipping rodar automaticamente para poder me dedicar a transformar vidas, né? Exatamente. Que é o que a gente faz hoje, né? Tanto que quem me acompanha sabe que eu não sou o cara de dropshipping, eu giro essa chave. Eu vou mais pro lado do e-commerce como um negócio mesmo e trabalho muita mentalidade. É importante. Porque é um 880, sabe? Então, o que diferencia é essa mentalidade. É a forma com que você pensa. Tanto que me faz chegar onde eu quero e que vai me levar onde eu quero. Sim. Eu vejo assim, tudo que eu coloquei como objetivo para 3 anos, eu executei em 2023. Então agora tem coisas novas para 2024. A última coisa que eu falei que eu faria seria conectar com o Pablo Marçal e Marcos Paulo, né? Falei assim, nem que seja um evento deles, alguma coisa, eu vou até final do ano. E a gente ficou nessa correria construindo negócio da gente e a gente não vai abastecendo, né? E aí eu consegui ir agora no último BML, a gente esteve lá e tal. Isso é muito massa, mano. Quando acontece esse tipo de coisa, é um arrepio, assim. Porque são coisas que você idealiza lá atrás, que vão acontecendo. Planejou, e aí né? você vai fazendo a roda girar e vai acontecendo com mais intensidade. E aí você fica... É louco. É louco isso. Por isso que você tava falando aí. Tem algumas pessoas do mercado digital, da área do marketing, assim, do tráfego pago mesmo, assim, que eu me identifico bastante. E eu falei, mano, seria top ter o network com essa galera e tal, não sei o quê. Só que isso lá em 2019, eu ficava pensando, pô, 2019. Beleza, quando eu saí da empresa que eu trabalhava e comecei a trabalhar para mim mesmo, eu tive mais liberdade também por questão de contrato e algumas coisas assim. E aí eu comecei a fazer, comecei até a postar conteúdo na época, só que daí eu comecei a atender alguns clientes, comecei a participar de algumas mentorias, investi bastante em mentorias, né? De uns caras aí do mercado, já fiz ali alguns treinamentos que são bastante relevantes. E aí comecei a conectar com as pessoas, assim, falei, mano, é louco. Você começa a olhar e se fala, cara, eu olho pra mim lá atrás e vejo que hoje, por exemplo, eu fiz uma live com a Natália Torres. Ela é uma mulher do Black, mano. Hoje a galera pega no mercado, quem é a Natália Torres? O criativo dela é fora do comum, é brabo. Então, tipo assim, um dia que eu conectei com ela, pô, e aí eu vejo que a gente troca ideia no WhatsApp. Fala, mano, é muito massa. É muito louco, né? Daí, um dia eu conversando com um cara lá, o cara dos processos, do ClickUp, JP. Falei, mano, um dia eu tô lá fazendo live com o JP, velho. Aí você fala, caraca, a parada vai mudando. Vai mudando, falei, vai conseguindo um network diferente. Eu consegui um network com um cara, ele não aparece, ele é low profile. Que ele senta na mesa do Pablo Marçal. Ele falou, Alisson, você vai ser meu sócio. Eu falei, bora. Tô dentro. Tô pronto. E isso é muito legal, cara. Mas você tem que saber selecionar o teu network, né? Tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, eu sou um cara que cada um toma as decisões e as escolhas que quer. Mas eu sou um cara que eu não sou um cara do marketing digital, aquela massa do marketing digital. Eu sou um cara que eu curto conectar com pessoas que realmente entregam transformação. Exato. Não é o drop, não é o e-commerce, não é o negócio, é a transformação, cara. Então eu conecto muito com a minha mente, conecta muito com o Marcos Paulo, com o Pablo Marçal, com o Marcos Marques, com Samuel, com toda essa galera, sabe, que realmente são os grandes do marketing, mas eu não acompanho eles por eles serem grandes, eu acompanho eles pelo propósito, que eu sinto esse propósito. E eu tenho essa mesma cabeça, cara. Eu tenho essa mesma mentalidade desse propósito. Pra mim, não é a parada do dropshipping, é a transformação, entendeu? E isso é importante. Eu sempre falo para donos de negócio, principalmente, né? Que normalmente a gente dá uma consultoria pra pessoa antes, pra ela entender, né? Então, na consultoria, eu pergunto pra pessoa isso, cara. Falo bem assim, qual que é a sua missão, visão e valores? A pessoa não sabe me dizer. A maioria dos empresários hoje não sabe dizer missão, visão e valores. E aí,
hoje eu tenho isso, eu ensino para os meus mentorados isso também. Então, missão, visão e valores, isso liga para um propósito que gera a cultura da tua empresa, né? Com certeza. Isso é muito louco, fica forte, porque daí tem um propósito. E aí você falou uma coisa que é o meu propósito também, é transformar a vida das pessoas através dos negócios. Dos negócios. Então, quando a gente entende isso e começa... É porque o dinheiro vira consequência. Claro. Não é assim, o dinheiro é importante. Espelho, cara. Com certeza o dinheiro é importante. Mas tem pessoas que focam só no dinheiro, focam no dinheiro, e esquece, porque daí existe pessoas atrás daquilo que tu faz. Claro, e aí você pode tanto transformar a vida da pessoa, quanto você pode também matar a vida da pessoa. Exato. Né? Então, a gente tem um poder na mão. Tem um poder muito grande. Muito Mas grande. Eu falo isso muito, até dentro da minha equipe eu sou exigente, por exemplo, por conta disso. Agora ontem, acho que foi, a gente tinha social media ali e tal, ela estava na equipe, mas ela não estava entregando o propósito daquilo que nós queríamos dentro daquilo que... Eu falei, cara, você me desculpa, mas eu vou ter que tirar você pelo propósito, não pelas ações. Pô, o Renato é frio, mas é o propósito. O meu propósito é chegar nas pessoas, meu propósito é crescer como Renato, mas levando essa missão, né, para as pessoas. Exato. Então, quando você faz isso, quanto mais você faz, quanto mais intenso você faz, mais pessoas você consegue atingir. A gente pega pessoas, por exemplo, pais que reataram o governo das suas famílias, né, de comandar a casa depois que começou a faturar, casais que estavam separando, que voltam a sonhar juntos de novo. Pais que aprendem junto com a gente, por exemplo, o cara era um cara frio, não era presente, ele começa a entender os valores, começa a mudar dentro de casa, o reflexo acontece fora de casa. Então não se trata só de negócio, só de dinheiro. Exato. Se trata de transformação. E é isso que eu vou tentando todos os dias lapidar dentro da minha rede social, dentro daquilo que eu entrego, para que as pessoas entendam isso. Para mim é mais importante que a pessoa entenda o seu real significado na vida do que, de fato, faturar 100 mil, 1 milhão de reais. Exato, cara. Isso aí que eu falo é com pessoas desse jeito que eu gosto de conectar. Por quê? Tem pessoas que eu conheço que são empresários, que são bons empresários. Tem várias... Péssimas pessoas. Eu sempre falo para as pessoas, atrás do CNPJ tem um CPF. Atrás de qualquer negócio tem uma pessoa. Nós precisamos, para escalar nosso negócio, de pessoas. Exato. E tudo, vamos lá. Por que você está aqui hoje, velho? Porque tem gente trabalhando. Não só por isso. Agora, por que você está aqui hoje vivo? Teve que seu pai e sua mãe se conhecer, duas pessoas, para você nascer. Para você nascer, teve que ter outra pessoa ainda, para poder tirar lá do tamanho. Ou não, depende, vai saber. Vai que você teve um parto normal lá que acontece, né? Mas normalmente, o que eu quero dizer? Precisa de pessoas. Se a gente olhar, aí eu sempre entro nesse ponto que é importante, a gente olhar dentro da Bíblia, Jesus ele andava no meio da multidão. Sempre tinha pessoas ao redor dele. Nem todo mundo que estava com ele era próximo. Ele tinha 12 que era próximo. Que eram as pessoas que faziam o que ele precisava, que era levar o evangelho. Só que desses 12 existia 3 que era próximo. E desses 3 que era próximo existia um que ele amava. Então, trazendo para a nossa vida de negócio, a gente precisa de pessoas. Tudo que nós fazemos, eles impacta pessoas. E aí existe um grande problema que eu vejo hoje, que tem muitas pessoas que estão impactando as pessoas, mas estão gerando morte em vez de vida. E isso que tu tá fazendo, que você falou que tá aqui fazendo, é algo que as pessoas precisavam entender. E elas precisam entender que em tudo, cara, se você você falou do padeiro, eu vou falar do padeiro. Se você é padeiro, seja o melhor padeiro. Seja o melhor. Se você é barbeiro, seja o melhor barbeiro. E transforme a vida da pessoa. Imagina, cara, o barbeiro, ele tem um poder que ele nem sabe. Meu Deus do céu, cara. A pessoa às vezes chega lá deprimida. Ele pode levar uma mensagem muito boa, uma música gostosa pra você. Falta muito isso, né, cara? Porque aqui onde a gente tá, né? Não vou falar muito não, mas aqui em Foz é complicado. É complicado. Eu pego, assim, alguns empresários que a gente vai fazendo atendimento, a gente vê
Eu pergunto pro cara qual que é o teu ticket médio. O cara não sabe responder. Não sabe. Quantas vendas você fez no mês passado? A pessoa não sabe. Então, assim, tem muita gente que está despreparada, não sabe do propósito. O maior problema não sabe a identidade, não sabe quem é, não sabe para onde vai, não tem um propósito alinhado, porque se tem, ela sabe tudo isso que eu falei antes. Se ela tem e ela sabe para onde ela vai, cara, ela sabe assim, cara, a próxima pessoa que entrar e sentar nessa cadeira aqui vai sair daqui transformada. Mas sabe o que é, mano? O que falta é o governo sobre a própria vida. Exato. É o governo sobre a própria vida. Você toma a decisão de se você vai tomar esse café ou se você não vai. Se você vai tomar essa água ou se você não vai. As pessoas, elas bebem a água sem entender o real propósito da água. Você precisa ser o governante da sua vida. Você precisa entender tudo sobre as atitudes que você toma. Se eu tomei a atitude de agredir meu filho, por que eu tomei essa atitude? De onde vem essa atitude? O que me fez eu agredir uma criança, por exemplo? E pensar. Se eu fui rude ou grosso com alguém, o que me fez eu ser rude com alguém? As pessoas não governam a própria vida. Elas acham que as atitudes que elas tomam são sempre dentro da normalidade. Exatamente. E não é. Quando você é um barbeiro diferente, quando você é um barbeiro que transforma a vida das pessoas, você antes lapidou a sua própria vida. Não existe a pessoa que transforma a vida do outro sem transformar a sua primeiro. Não existe. Não existe esse transbordo sem você estar transbordando. Você não vai conseguir ensinar. Eu vejo muito no digital a galera que fica comentando, criticando. Muita gente fala assim, porra, se tu fatura tanto no mês aí no drop, pra que tu ensina? Eu ensino porque eu quero tirar gente fraca, que nem essa galera que comenta, pra viver uma vida melhor. Se não tivesse nós para ensinar, ele estaria sem saber o que de fato é um mercado digital ou o que pode levar você a uma vida melhor. As pessoas não entendem isso. Só que as pessoas, em uma pequena porcentagem, é tão hipócrita que está criticando alguém que pode levar ela para o próximo nível. Sim. Só que ela não tem governo sobre a própria vida. Quem governa a vida dela é os outros. São as decisões do governo, são as decisões externas. É ainda um pai, uma mãe, muitas vezes. O que os outros pensam. O que os outros pensam, entendeu? Então, o que faz a pessoa transbordar, o que faz a pessoa ser foda, é governar sobre a própria vida. É governar sobre as próprias decisões. Se, por exemplo, você é um gestor, você tem uma empresa de gestão, você simplesmente vai ser o melhor no que você faz. Você vai ser o cara da gestão. Você vai ser o cara lembrado pela gestão, né? Sim. E assim, eu penso sobre tudo aquilo que eu vou fazer. Eu não quero ser um dropshipper. Eu quero ser, pra mim, eu, Renato, melhor. Eu quero ser o melhor professor, quero ser o melhor educador, quero ser o cara lembrado pelas coisas boas que eu faço. Então é muito disso, é o governo, é você saber aquilo que você faz, ter consciência e replicar isso pro mundo. Exatamente, é isso, cara. E é muito louco isso aí, porque as pessoas precisam entender isso. Cara, eu vou nem falar isso não, que vai dar ruim. Mas, mano, pensando aí em tudo isso, a gente conversou, eu nem fiz as perguntas de Enem. Porque foi rolando, tá top. Tá top, o negócio é assim mesmo. Mas quando que foi assim, até pra ajudar as pessoas mesmo que estão em casa, quando que foi a mudança de mentalidade, assim, que você saiu do CLT, ou então ali, quando você encontrou o marketing, assim, que foi a virada de chave? A virada de chave. Cara, a virada de chave, ela nunca vai ser do dia pra noite. Ela nunca vai ser, tipo, um start, assim. A virada de chave, ela tem que ser uma transformação que você aperta o play hoje e deixa correndo até chegar o momento certo disso acontecer. Porque a virada de chave não é o momento que você dispara o tiro e você sai pra corrida de 100 metros. A virada de chave, ela tem que ser anteriormente a isso. É uma preparação para chegar o dia que você aproveita a oportunidade. Virada de chave é uma oportunidade, né? Digamos assim. Só que você tem que estar pronto para essa oportunidade. Então, eu comecei a ler, comecei a estudar isso muito antes. Quando eu li meu primeiro livro, quando eu fui no meu primeiro evento Poder da Ação, do Paulo Vieira, onde eu desenhei tudo aquilo que eu queria para o futuro e depois aconteceu. Então, é uma transformação que veio acontecendo. Depois disso, eu tive a padaria de novo, tive outra padaria, tive a pizzaria, enfrentei pandemia, quebramos, saímos de um caixa positivo de 56 mil reais na padaria de um mês para o outro mês 30 mil negativo, em um mês de pandemia. Então a gente
passou toda essa trajetória de pandemia com a esperança de que algo seria bom, que daria algo certo. E aí a pizzaria também quebrou, porque aí a gente achou que a pandemia ia acabar, ficou 2 anos e meio. Quando eu vi o meu primeiro... Eu assisti um podcast falando sobre drop, é como se tivesse me dado água... Eu estivesse bebendo água suja e naquele exato momento tem a minha bacia de água limpa, assim. Como se fosse um Espírito Santo, assim, entrando em você, assim, e te dando aquela luz. E aí, ali, eu entendi que seria uma forma de eu mudar a minha vida, né? Mudar a chave ali. Só que eu já estava preparado para isso. Já estava preparado. Porque quando eu comecei, eu não reclamava de fazer, não reclamava de... Porque eu já tinha certeza que ia dar certo. Então, comecei a preparar minha loja ali. Eu comecei a fazer minhas primeiras vendas. Minha primeira venda saiu com 40 minutos de campanha ativa. E aí, estudando muito. Mais estudando as pessoas do que, de fato, a minha loja. Se você não entende a reação do público, você não consegue vender na internet. Você precisa entender como que funciona, né? Tanto que o Facebook, às vezes, a galera fica aí em casa aí... Pô, vou fazer um criativo, pá, tal. Fica enrolando 30 dias pra fazer um criativo. Eu subo um no Canva agora... Eu uso 3 cores, 2 imagens e converto. Um CTR de 4. Faço isso. Ah, mas como que você faz? Ué, eu tenho que entender a reação do meu público. Se eu estou no meu Facebook, eu preciso chamar a atenção. Qual que é a reação do Facebook hoje? Você vai rolar a tela para cima. Então, se eu estou no Facebook, eu preciso chamar a atenção, você não precisa converter no seu criativo, você precisa chamar a atenção. Exato. Então, se você chama a atenção, você aumenta seu CTR e joga na página. A sua página tem que ser boa e converter o cliente. Então, são formatos de pensar, cada um encaixa no seu melhor jeito ali. Lógico que você tem que conectar, mas às vezes você precisa ser mais agressivo do que de fato você é. Sim. Você precisa de uma oferta acima daquilo que você... abaixo daquilo que você promete ou acima daquilo que você promete. Aí você encaixa de acordo com o que você acha melhor, mas você só tem uma oportunidade. Né? Às vezes você vai ter uma frequência de 4, de 5, de 6 para um público qualificado, mas nem sempre isso acontece. Então você... E aí fui entendendo isso, cara. Entendendo o público, mas sem sombra de dúvidas, o que fez eu chegar aqui é os livros que eu li, as pessoas que conectei. E essa chave, ela já vem girando há um tempo, sabe? Então é uma chavezinha que vai girando. Não vai parar, né, cara? Porque todo dia a gente aprende algo novo, né? Todo dia a gente aprende algo novo. Eu comecei a ler a bibliografia do Elon Musk, né? Até eu tava aqui no estúdio esse dia, tinha esquecido ela aí. Quando você entende a história das pessoas, cara, você fala, puta que pariu, eu não fiz nada ainda. Exatamente. Eu não fiz nada, eu sou muito novo, não construí nada ainda. Tem muita coisa para mexer, para construir, para fazer. Escrevi meu primeiro livro agora, que vai lançar agora em dezembro. O nome do livro é Difícil é Ser Pobre. É o nome do meu livro. Então, é um livro que conta um pouco da história, conta um pouco dessa trajetória. E aí também fala muito sobre drop, sobre mercado digital ali. A gente não vai parar, cara. Eu tô escrevendo outro. Mas não pode parar. Tem que começar e... É muito louco, né? O digital, ele nos dá... Ainda é um mar azul. Né? No Brasil, sim. No Brasil, É muito azul. A gente tá uns 15, 10 anos atrasado, as pessoas falam pra mim, cara, porra, mas tá saturado. Aí eu faço a seguinte pergunta. Olha onde você tá. Agora olha à sua volta. As primeiras 1000 pessoas que você lembra na sua cabeça, qual delas estão no marketing digital? E aí ninguém sabe. Pô, não lembro de nenhuma de cabeça. À sua volta. Pega você, o seu raio aqui, 1000 pessoas à sua volta que você conheça. Os mais próximos. Você vai ver que nenhuma delas estão no marketing digital ou tem sucesso. Você está aqui em Foz, você tem pessoas específicas para você entrevistar no podcast, por exemplo. Sim. Não tem uma massa. Não tem. Porque não existe. Então, você imagina uma cidade, quantos habitantes tem aqui hoje? Uns 300, eu acho. 300 mil habitantes, aí, digamos aí. Para você analisar 10 perfis de pessoas que estão no marketing digital e que, de fato, cresceram, estão crescendo, é muito pouco, entendeu? Então, pouco. É azul demais. É muito. Eu falo, as pessoas perguntam pra mim, pô, Alisson, o que você acha? Tá saturado? Eu falo, tá saturado de gente ruim, velho. Tá saturado de gente ruim. Tem muita gente ruim. Meu Deus, Por isso que é tão fácil ganhar dinheiro. Ontem eu fui atender uma possível cliente que ela me chamou. Ai, Jesus, me ajuda. É difícil. Ela falou, Alisson, analisa essas campanhas aqui pra mim. Eu bati o olho e falei, não é um gestor de tráfego que fez isso, não.
A galera é ruim demais. Não, nada contra, tá? Social media. É um social media, um designer que apertou o botão, eu imaginei. É muito ruim. Cara, muito ruim. E tu sabe o que é? O próprio dropshipping tem muita gente ruim. Gente grande e ruim. Sim. Eu faço consultoria para pessoas que já estão no mercado e são mentores de dropshipping. Os caras vêm fazer consultoria com a gente. E quando você pega, por exemplo, se tem um cara que tem um acesso de 100 mil pessoas na loja dele, nos últimos 30 dias ele não rodou e-mail marketing, ele não rodou SMS marketing, ele não trabalhou a base, ele não entendeu que o LTV, por exemplo, é 60% mais fácil você converter um cliente que já passou pela sua loja do que um cliente novo. Então, a sua 5% de conversão do cliente que já passou pela tua loja rentabiliza 25% de lucro. Então, são números, cara. São coisas que as pessoas não analisam. E aí deixam passar despercebidos, cara. É que no tráfego, a galera vai, roda... Eu vejo gente de comércio local, eles querem tipo, contratar gestão e tal. E aí o cara apresenta assim, um faturamento. Pô, eu já vendo 2 unidades de dia. Eu falo, mano, você não vai aguentar. Se eu começar a trabalhar em cima do teu negócio, você não vai aguentar. Você tem dinheiro para segurar estoque, para comprar? Não tem. Então, assim, então, guarda aí, segura aí, vamos subindo devagar. Porque às vezes a pessoa ela quer ser grande, mas ela ainda não está pronta. Não está pronta. E o digital vai escalar tudo aquilo que você vende, por exemplo, no físico. Tem gente que tem uma loja física, tem uma muda de roupa e daí posta no site e quer vender. Eu falo, nem coloca, cara. Você tem que ter escala. Você tem que preparar para ter escala. Sim. E dá muito dinheiro, cara. Dá para crescer negócios pequenos, marcas pequenas, a um nível nacional, assim, estratosférico. E de forma rápida, né? Assim, não rápida 2 dias, só para deixar claro. Né? Pode ser muito rápido. São ajustes, são estratégias. Exato. Existe um tempo ali para... A própria loja de drop ou um negócio físico, você, para quem tá aí, tenha paciência. Você precisa que o gestor suba uma campanha, alinhe a estrutura sua primeiro. O gestor, ele tem que dar essa visão, que o gestor ele é o vendedor, né? Então, o gestor ele vai dar aquela visão, ó. Eu vou subir a campanha aqui, só que eu senti que a sua página não converte. Você precisa melhorar a conversão da sua página. Exato. E aí o cara vai melhorar a conversão da página. Aí vai rodar mais 2 dias, ele vai pegar, pô, ó, eu senti aqui que tal lugar tá performando melhor. Vamos direcionar para cá. E aí você vai pegando os números, vai fazendo essa otimização com essa estratégia, você depois mete o pé. Mas quando você tem certeza, né? O que eu mais Paciência, vejo... cara. O que eu mais vejo por aí, a galera faz... Cara, eu vou te falar, o ano passado eu fiz mais de 300 reuniões com empresários aí. Fora daqui de Foz, né? Claro, que aqui tá embaçado. Aqui tá difícil. Aqui é embaçado. Mas a galera de fora, assim, todo mundo passou por 2, 3 gestor, 4 agência. Já passei. Tem muita agência ruim, cara. E tem uma aí que começa com V, que eu não vou falar o resto. Que essa aí é forte, hein? Essa é braba. Mas o que acontece? Acontece exatamente isso, porque existe uma galera que tem formado vários gestores, isso é muito bom. Eu não tenho nada contra. Só que a galera não procura se atualizar, velho. Uhum. E aí, de fato, não tem experiência, não tem o campo de batalha, que é o que te dá mais experiência, é isso também. Total. Né? E aí, não faz essa análise. Por que o meu CTR tá baixo? Por que o meu CTR todo, né, uau, ali, tá alto, o CTR... Meu CPM tá alto, meu tá CTR baixo. tá baixo. Por que o CPC tá alto? Por que o CPC tá baixo e não tá tendo mensagem? Por que não tá convertendo a página? Você falou um negócio que você falou que é de extrema importância e é por isso que eu implementei o treinamento de vendas para os negócios locais. Né? E dá para ser digital também, dependendo. Né? Existem algumas técnicas que se encaixam. Mas um exemplo, a gente gera lá uma demanda. A função do tráfego pago é levar a pessoa do ponto A ao ponto B. Exato. Então, nós somos o meio de campo. O que é o atacante? A tua landing page, a tua página. Então, se ele não está convertendo, não está chutando pro gol... Não adianta. Não adianta. E é claro, tem o problema... O maior erro de todo mundo que roda lojas online, negócios físicos é esse, cara. É isso aí. E o negócio físico é o comercial. Chega lá a mensagem. O que eles têm? Eles têm uma secretária, velho. Eles não têm um vendedor. Pra essa resposta acontecer? Não, e aí eu vou bem além disso. Isso aí... Cara, eu mando... Porque eu faço cliente oculto com todos os meus clientes. Com meus clientes, com os concorrentes, tá dentro do nosso cardápio do que a gente entrega. Então, tipo, eu sei que os caras são ruins. São ruins, são péssimos.
São péssimos. Aqui, desculpa, pessoal, mais uma vez. E a justificativa é o tráfego. Amo Foz, mas o atendimento é muito ruim. É muito ruim, cara. É muito ruim. É porque, sabe o que as pessoas não entendem, mano? É que você precisa fazer gestão de pessoas para qualquer negócio. Sim. Se eu tivesse a minha pizzaria hoje, entendendo o que eu entendo de tráfego e de gestão de pessoas, eu não tinha quebrado e eu não tinha pisado na minha pizzaria para trabalhar. Eu faria o gerenciamento dessa pizzaria, escalaria ela para vender pizzas infinitamente sem eu pisar nela. E faz mesmo. Faz, lógico que faz. Porque o diferencial é aquilo que você entrega. O seu onboarding, né? Se você faz um bom tráfego, o tráfego pago já diz, né? Ponto A ao ponto B, que nem você falou. Você pega a pessoa daqui, joga ela para trafegar, trafega ela para a loja da pessoa. Sim. Se não tem um onboarding de atendimento, se não tem um bom atendimento, você já matou o lead. Então, aquilo que você gastou para jogar o lead lá, todo aquele trabalho fazendo criativos, rodando campanha, testando o público, fazendo tudo que você faz, é inútil. Jogado fora, E aí, né? a pessoa fala, mas veio 60 leads e não saiu nenhuma venda. Veio 60 chamadas no WhatsApp e não saiu nenhuma venda. Mas, peraí, o meu trabalho é aquelas 60 pessoas chegarem aí. Agora, o problema é seu. Mas não é qualificado, então qualifica. Qualifica. Joga a pessoa numa comunidade, entrega conteúdo, manda oferta diariamente, se você não tem capacidade para ficar atendendo seu lead, pega uma inteligência artificial, pega um chat de disparo de mensagem, dispara mensagem todo dia pro cara, até tu converter. Normalmente você não vai vender no primeiro contato. Não vende, é difícil, muito difícil. Não vende, você vai vender no segundo, terceiro, quarto contato. É o que eu falo para as pessoas. O que eu implementei para você ter uma ideia? Chega lá as mensagens, a desculpa sempre é a mesma. O lead está desqualificado. Tem muito curioso. Fala, mas é isso, cara. A pessoa nunca te viu. Não mas sabe se o seu produto é bom. Não sabe se você entrega de fato aquilo que você fala. Ela vai querer saber primeiro para depois comprar, como você faz com outras lojas. A consciência de aumentar a sua base, né? Se o cara é curioso, joga ele pro Instagram, depois você pega os últimos 30 e faz uma campanha em cima. Acabou. E aí você converte o cara, porque ele já tá vendo você por uma segunda vez, terceira vez, quarta vez, vai gerando essa confiança. Eu sempre falo assim, a importância do remarketing é importantíssima para qualquer negócio, né? E aí a gente utiliza o follow-up, né? Então a gente utiliza, no nosso treinamento, a gente passa ali para secretárias, ou quando não tem secretária é o time comercial mesmo, que acaba sendo uma secretária e, no meu ponto de vista, deveria ser um vendedor, não secretária, né? Tem que ser qualificadíssimo como vendedor para estar ali. Porque a pessoa chega, ela tem uma objeção, a secretária ela não sabe quebrar, velho. É bom dia. É bom dia e olha lá. Uma vez eu lembro certinho, a loja de roupa, tinha mandado umas 300 mensagens pro cara lá, pro comercial. Ele me ligou do nada. É o seguinte, vamos encerrar nosso contrato aí, cara, não tá dando certo não estamos vendendo. Falei, seu João, beleza, vamos fazer o seguinte, não tem problema não, se eu quer encerrar, encerra. Pô, fazer o quê? Mas antes, dá uma olhada no seu WhatsApp, vê como que tá sendo o atendimento e manda para mim. Foi onde a história do seu João foi a virada que eu comecei a implementar. Você entendeu onde estava o gargalo grande. Ele pegou e me mandou, cara. Tinha gente que mandava assim, oi, boa tarde. A menina respondia, oi. E não respondia mais. Era o oi. O cara tem que querer comprar. Exatamente. Tipo assim, o cara tem que buscar o produto. E aí tinha outras que chegavam... boa tarde, não respondia boa tarde. Tinha um que respondia, tem camisa preta? Falava não. Falei, entendi, seu João. Já entendi o negócio. Você tá com a funcionária Tramontina. Corte seco e rápido. Corte seco e rápido. Então, eles não fazem questão. Não faz. Mas sabe o que é? Aí entra a gestão de pessoas. Se você tem uma equipe de vendas online, você precisa botar meta. Você precisa botar meta para manter essa galera engajada. Paga menos, paga uma porcentagem. Ou bate nível de metas de venda. Se você tá, por exemplo, com uma meta de venda você quer vender 50 itens, bota 70 itens e bota 10% do lucro em cima desses 20 itens a mais de premiação para a pessoa. O que vem para você é lucro, porque você bateu sua meta. Então as pessoas têm que trabalhar, manter as pessoas engajadas para trabalhar. Coloca um time de vendas de 4 pessoas, premia com uma viagem para a Bahia final do ano para quem mais vender. Tem que bater a meta todos os meses e quem mais vender vai para a Bahia. Você mantém a pessoa engajada durante 12 meses. Exatamente. Que é um grande problema. A pessoa quer hoje, amanhã ela sai. E aí, quando você tem uma meta lá no final de ano de uma viagem, a pessoa não desengaja durante o ano.
Então ela vai trabalhar firme até final do ano, não vai sair da empresa. Então tem várias coisas que a gente usa. É só ajuste, para né, fazer cara? gestão de pessoas, principalmente se você tem um. Cara, se eu tivesse hoje uma loja de roupa, uma loja que nem as pessoas têm física assim, eu fecharia as portas e venderia só no online. Dá para fazer muito dinheiro. Dá para fazer muito dinheiro sem processo trabalhista, sem você se incomodar futuramente. Só home office a galera. Você faz contrato e tal. Claro que são formatos, cada um faz do jeito que quer. Mas a gente não tem um local físico. A gente trabalha com home office, são mais de 45 pessoas hoje. Em operação de drop, mentoria e tudo. Então dá para fazer, cara. Claro que dá, que as pessoas ainda não entenderam. Ainda não entenderam. Não Você imagina eu colocar uma pessoa a representar a minha palavra, por exemplo, numa reunião e transparecer aquilo que eu quero que a pessoa transpareça. Não é fácil, cara. Não é fácil. Mas você precisa treinar, você precisa dedicar, você precisa fazer gestão. Sim, tem que ter. É muito louco. Mano, já pra gente indo pra finaleira ali, que os caras já tá olhando no torto Eles pra tão com cá. fome já. Os caras tão com fome, olhando no torto, apertando o botão. O nome dele é Rodrigo, viu, pessoas? Vocês que estão nos acompanhando aí, depois eu vou colocar o Instagram cara do dele. sorrisão. Ele não vai cortar essa parte. Bom demais. Renato, a gente falou muita coisa aqui, foi top demais, mas agora pra gente ir pra finaleira, eu vou te fazer uma pergunta que essa aqui a galera vai agradecer, né? Então, larga o ouro. Esse é brabo. Larga o ouro. Pra quem tá começando no marketing digital, no drop, como empresário, como empreendedor, ou da forma que você achar melhor, qual o conselho que você dá? Cara, é difícil eu dar um conselho só, sabe? Mas se eu fosse dizer para você um conselho assim, se você tem dúvidas sobre, analisa o mercado, faça pesquisa de mercado e analisa como o mundo vem mudando nos últimos anos. Tecnologia, inteligência artificial, robôs dominando toda a parada. Robôs tomando conta de indústrias gigantes de carro, de computadores. Então, analisa como o mundo está e como ele vai ficar. Você tem que sempre colocar o seu passado para que você entenda o seu presente e o seu futuro. Você tem que entender o passado, a velocidade com que as coisas acontecem. E cada vez vai ficar mais rápido. Cada mês vai ficar mais rápido. E você tem que se convencer disso. Se você tem uma empresa física, por exemplo, é o que diz o dono da Microsoft, né? Só existirão 2 tipos de empresa. A empresa na internet e a empresa que não existe mais. Então, se você sabe e você tem a certeza de que o mundo vai mudar cada vez mais, por que se iludir ou se enganar dizendo que não funciona, que está saturado? Minha empresa não é a hora de ir pro tráfego, por exemplo. Não é a hora de estar nas redes sociais. Quando nós temos uma rede social onde as pessoas ficam 8 horas por dia, em uma média. E o Brasil é o segundo país do mundo que mais consome rede social, cara. Entre TikTok e Instagram. Uma média de 8 a 9 horas em alguns casos. Então, se você aí na sua casa perde tempo olhando Reels, olhando TikTok, perca tempo ganhando dinheiro na internet. Então, não fixe coisa errada na sua cabeça e olhe a sua volta. Seja consciente daquilo que você conhece à sua volta para que você tome as decisões do seu futuro. Porque senão você vai ser pedreiro a vida toda. E você vai tentar ser pedreiro em uma época onde a própria máquina vai construir a casa sozinha. Construção de alvenaria nos Estados Unidos já não existe mais. São só pré-moldados, onde são fabricados na indústria. Chega lá com 10 parafusos, você monta uma casa. Então, é entender que o mercado vai mudar, que tudo vai mudar. Então, inicia hoje, não deixe para amanhã o que você pode começar hoje, porque quando você olhar para trás, tem uma coisa que é muito importante que eu falo o seguinte: você não entende o valor do seu tempo até você ganhar muito dinheiro. Quando você ganhar muito dinheiro, você vai entender quanto uma hora sua vale. E aí você vai olhar para trás e falar assim: caraca, quanto tempo eu perdi que eu já poderia ter ganhado muito dinheiro, não ganhei por conta de más decisões ou de não ter avançado. Então é isso, cara. É isso. Esse é o conselho que eu dou, assim, que é um conselho que eu acho que é o mais importante, assim. Isso aí é de extrema importância. Esse negócio de tempo, cara. Teve um dia que o cara perguntou pra mim: Alice, o que é sucesso pra você? Daí eu mostrei a foto da minha família, né? Eu, minha esposa e minha filha.
Falei, isso aqui é sucesso. Sabe por que isso aqui? Porque durante 12 anos da minha vida, eu fui CLT e eu não tinha tempo. Pra fazer nada. E pra mim, o tempo hoje é o meu sucesso. Eu faço dele o que eu quiser. É o ativo mais valioso do mundo, Eu que comando ele. E ele não volta atrás. Não volta. Né? Qualquer outra coisa pode acontecer, velho. Né? Outras situações. Mas o tempo acabou, velho. E tem aquela premissa que o cara fala assim: errei agora, depois eu faço de novo. Mas você não vai ter a mesma oportunidade que você teve porque o tempo passou. Exatamente. Você vai ter que ter uma nova. Você pode até corrigir o erro. Mas é em uma nova oportunidade, em outro tempo. Em outro tempo. E talvez nem aconteça essa outra oportunidade, né? E é muito louco. E quem tá aqui no podcast hoje tá tendo clareza sobre a oportunidade. Exatamente. Tá tendo clareza. Tá tendo clareza. Foi entregue aqui. Foi entregue. Pelo amor de Deus, compartilha aí. Você tá falando com 2 caras que estão no mercado. Exatamente. Os caras que estão fazendo, que estão todos os dias ativos nisso, né? Exatamente. 4 anos aí já. Nessa luta aí, graças a Deus, né? Tendo sucesso. Principalmente do tempo, né? Dinheiro a gente tem também, mas... O tempo é o melhor. O tempo é o melhor, né? É a questão, liberdade. galera, de quem tá aí, entender o seguinte, nós estamos gravando podcast aqui, e no mesmo tempo que nós estamos gravando podcast aqui, eu fiz uns 4 mil reais em vendas aqui, as notificações. Então, é isso. O tempo que nós estamos aqui, nós estamos ganhando dinheiro. Exatamente. E o que você que tá agora assistindo esse podcast, que não tá no marketing digital, ganhou enquanto assistiu esse podcast? Enquanto você tá assistindo agora esse podcast, eu ganhei mais 3 ou 4 mil reais. Muito mais que muita gente por aí. Então, né? Cara, em um salário de um mês, muitas vezes. Tem que abrir a mentalidade, pessoal. Tem que abrir a mente. Até, vai mais uma vez, lá em Romanos fala que a gente precisa mudar a nossa mente. Né? Existe livros, existe várias coisas que falam sobre a mentalidade. Então a gente tem que aprender. Foi liberado aqui, com certeza, conteúdo que o pai trouxe aí para nós, custaria muito caro se você contratar. Não caro, né? Eu não gosto de falar isso, falei errado. O valor seria muito agregado. Agora ficou bom. Porque eu tiro onda disso, porque as pessoas acham caro aquilo que não tem valor, né, velho? Na verdade, existe o valor, né? E cada vez vai ficar mais caro para você. Para você acessar esse podcast não te custou nada. Mas para você acessar mais conhecimento vai te custar. E mais conhecimento vai te custar. Hoje, para você acessar um Mastermind, por exemplo, no nível que nós queremos, custa 200 mil reais, cara. E se você quiser esse conhecimento, você tem que estar. Você tem que pagar para isso. É isso. E a galera... Isso aí, imagina... Bugou a cabeça agora. Bugou a cabeça. Só para estar perto 2 vezes por ano de alguém que tem um conhecimento para você, você paga 200 mil reais. Exatamente. Mas é isso. Eu acho que só para finalizar a parte do conselho, acho que uma coisa muito importante, além daquilo tudo que ele falou, né, que é só para implementar mesmo, é você estar rodeado de pessoas que de fato chegaram onde você quer chegar. E fazer network, né, cara? Não tem nada melhor do que você fazer network com pessoas. Essas pessoas normalmente estão numa frequência diferente das pessoas que você está acostumado. Com certeza. Né? Então, isso te impulsiona também. Então, busque mudar as ambiências, né? Ambiente, pessoas. Busca mudar a sua ambiência. Conecta com pessoas diferentes, com pessoas que estão onde você quer chegar. Distancia da família se te fez fazer mal. Às vezes é preciso tomar uma distância. Família não dentro de casa, né? A família é o entorno ali. Os parentes. É decisão, cara. Você precisa ter decisão. A decisão muitas vezes é difícil, porém é preciso. Né? É isso aí. Renato, muito obrigado. Pessoal, já deixa aí o Instagram, fala aí pra galera. O Instagram é Pai do Drop, aí quem quiser me acompanhar os conteúdos gratuitos aí, tá tudo lá, todos os dias, postagem intensa. Nos stories abro caixinha de perguntas quase que diariamente, abro todo o ouro lá, então segue a gente aí. É isso aí, top. Vou deixar também na descrição depois, pessoal. Agradecer vocês que estão assistindo e não esqueça de se inscrever no canal.
Isso aí ajuda demais a gente trazer pessoas Esquece de como... comentar, né, cara? Um insight aí que pegou importantíssimo aí, comenta. Comenta. Vontade, senta o dedo aí. Exatamente. Larga aí sem dó mesmo. Não custa nada para você. E a gente trouxe conteúdo de ouro aqui também, né? Com certeza. Top. Então, Renatão, obrigado. Tamo junto. Prazer, uma honra. Obrigado por ter demais, aceito. mano. Tamo junto. Tamo Valeu. junto. Valeu.